Quando voltei da pausa do almoço e encontrei minha patroa na banheira com meu marido, ela não imaginava que aquela seria a última vez que humilharia uma trabalhadora honesta. Meu nome é Maria Santos, tenho 42 anos, trabalho como faxineira há mais de 20 anos, e esta é a história de como uma madame rica descobriu que mexer com mulher batalhadora tem preço muito alto. Vocês não fazem ideia do que é limpar a casa de gente que te trata como lixo todos os dias. Gente que acha que porque tem dinheiro pode pisar na dignidade de quem trabalha honestamente para sustentar a família. Gente que olha para você como se fosse um objeto, uma coisa que serve só para limpar a sujeira que eles fazem. Mas eu vou contar para vocês como essa mesma madame que me chamava de empregadinha ignorante e favelada sem futuro acabou perdendo tudo por causa da própria sem-vergonhice e maldade. Sou nascida e criada no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, numa família de trabalhadores que sempre batalhou honestamente pelo pão de cada dia. Minha mãe, Dona Socorro, também foi doméstica a vida toda. Trabalhou em casa de família desde os 14 anos para ajudar minha avó a criar 7 filhos. Desde pequena eu sabia que ia ter que trabalhar duro para conseguir alguma coisa na vida, porque na nossa família não tinha rico para bancar estudos caros, nem mordomias. Aos 15 anos, já ajudava minha mãe nas casas onde ela trabalhava, aprendendo desde cedo que trabalho honesto não é demérito de ninguém. Pelo contrário, sempre tive orgulho de saber que meu dinheiro vem do meu suor, da minha dedicação, do meu esforço. Nunca peguei nada que não fosse meu. Nunca faltei com respeito com o patrão. Sempre fui trabalhadora séria e comprometida. Casei nova, aos 19 anos, com o João, que na época era operário numa metalúrgica em Santo André. Tive 2 filhos com ele, o Júnior, que hoje tem 16 anos, e a Bianca, de 14. Quando eles nasceram, eu pensei que tinha construído uma família sólida, baseada no trabalho honesto e no amor verdadeiro. Como eu estava enganada sobre o caráter do homem que escolhi para ser pai dos meus filhos. Quando o João perdeu o emprego na metalúrgica, ou melhor, quando descobri depois que ele foi demitido por justa causa por roubo, fui eu que segurei a barra da família sozinha. Ele ficou em casa fazendo corpo mole, inventando desculpa, enquanto eu saía todo dia para trabalhar e sustentar a casa. Típico de homem vagabundo que acha que mulher tem obrigação de bancar tudo. Nossa casa é simples, mas limpa e organizada como tem que ser. 2 quartos pequenos, uma sala que serve de tudo, cozinha que mal cabe uma mesa de 4 cadeiras. Mas é nossa, conquistada com muito suor, muito sacrifício, muita economia. Meus filhos sempre dormiram em cama limpa, sempre tiveram roupa lavada e passada, sempre comeram comida feita em casa com carinho de mãe. O Júnior e a Bianca sempre souberam que a mãe trabalha pesado para dar estudo e comida na mesa. Nunca escondi deles que sou faxineira, nunca fingi ser o que não sou. Sempre ensinei que o importante é o caráter, a honestidade, o respeito pelo próximo. Que não importa se a pessoa é rica ou pobre, o que vale é se ela é gente boa ou gente ruim. Nunca passei vergonha do meu trabalho, muito pelo contrário. Sempre tive orgulho de falar que sou profissional da limpeza, que sei fazer meu serviço direito, que tenho experiência e competência. Trabalho honesto não humilha ninguém. Quem humilha é patrão sem educação, que não sabe valorizar funcionário dedicado. Meus filhos são meu orgulho. O Júnior está no 2º ano do ensino médio e quer fazer faculdade de engenharia. A Bianca está no 9º ano e sonha em ser veterinária. Sempre foram ótimos alunos, educados, respeitosos com todo mundo, criados para serem gente de bem, independente da condição financeira da família. Quando consegui o emprego na casa da Patrícia Mendonça, no bairro Nobre de Morumbi, pensei que tinha dado sorte na vida. Casa grande, família de médicos, tudo parecendo organizado e sério. Vai dar certo dessa vez, eu pensei. Gente estudada deve ser mais respeitosa, deve valorizar trabalho bem feito. Como eu estava completamente enganada sobre o tipo de gente que eles realmente eram. Se soubesse desde o primeiro dia o nível de maldade, exploração e desrespeito que ia encontrar naquela casa maldita, nunca teria pisado lá dentro. Se soubesse que ia conhecer o tipo mais baixo de ser humano que existe, rico sem caráter que humilha trabalhador,
teria procurado emprego em outro lugar. No primeiro dia de trabalho, já percebi o clima pesado e estranho que dominava aquela mansão. A Patrícia me olhava de cima a baixo, como se eu fosse algum bicho perigoso ou alguma criminosa que tinha invadido a casa dela. Me explicou as regras da casa como se eu fosse uma criança retardada que não entendia a instrução simples. Maria, ela disse com aquele sorrisinho falso e cheio de veneno. Aqui em casa temos algumas regras que você precisa seguir à risca. Primeira, você não pode usar o banheiro social, tem um lavabo pequeno na área de serviço que é para você. Segunda, você come na cozinha, nunca na sala de jantar. Terceira, não pode sentar nos móveis da sala nem tocar nos objetos decorativos sem necessidade. Tudo isso dito com um tom de superioridade que já mostrava claramente o desprezo que ela sentia por mim. Como se eu fosse algum animal que precisava ser adestrado, como se eu nunca tivesse trabalhado em casa de família antes, como se eu não soubesse me comportar em ambiente limpo e organizado. Mas eu precisava daquele emprego desesperadamente. Meu ex-marido, João, estava desempregado havia 4 meses. Descobri depois que, na verdade, tinha sido demitido por roubo, e as contas não param de chegar nunca. Conta de luz, conta de água, prestação da casa, material escolar dos meninos, comida, remédio, transporte, tudo isso sai do bolso de quem trabalha. O dinheiro do auxílio-desemprego do João mal dava para o básico. E os meninos precisavam de material escolar, roupa, sapato, essas coisas que pai e mãe de verdade não podem deixar faltar. Então engoli o orgulho no começo e aceitei as humilhações, pensando que era só questão de tempo até ela me respeitar pelo meu trabalho bem feito. Trabalhava das 7 da manhã às 4 da tarde, 6 dias por semana. A casa era imensa como um shopping center, 5 quartos sendo 3 suítes, 4 banheiros, 3 salas, escritório, biblioteca, área gourmet com churrasqueira, piscina com deck de madeira, jardim que parecia parque público. Tudo isso para eu limpar sozinha, sem ajuda de ninguém, por R$ 1.200 miseráveis por mês. R$ 1.200 para limpar uma mansão de mais de 500 metros quadrados. Vocês sabem quanto uma família rica dessas gastaria para contratar empresa de limpeza profissional? Mais de R$ 4.000 por mês, fácil. Mas para eles eu valia menos que um quarto disso, porque na cabeça de gente assim, empregada doméstica não é gente, é peça descartável. E claro que era tudo sem carteira assinada, sem direito nenhum garantido por lei. Só o dinheiro contado na mão no final do mês, quando ela se lembrava de pagar no dia certo, porque às vezes atrasava uma semana porque esqueceu de ir ao banco, ou porque estava viajando e não deu tempo. A família era composta por ela, a Patrícia, o marido Dr. Fernando, que era cirurgião plástico famoso, e 2 filhos já adultos que apareciam de vez em quando para almoçar e pegar dinheiro. A Patrícia não trabalhava, não estudava, não fazia absolutamente nada de útil na vida. Vivia de pilates, salão de beleza, shopping, almoço com as amigas ricas e fofoca sobre a vida alheia. O dia inteiro dela era no celular, organizando evento beneficente para aparecer no jornal, ou reclamando da empregada anterior que, segundo ela, roubou uma pulseira que depois apareceu na gaveta do próprio quarto dela. Sempre arrumando algum motivo para falar mal de doméstica, sempre inventando história para justificar o preconceito que sentia contra a trabalhadora. Desde o primeiro mês de trabalho, percebi claramente que ela sentia prazer em me humilhar. Fazia questão de falar alto ao telefone sobre como é difícil achar empregada de confiança hoje em dia, sempre quando eu estava passando pano na sala ou arrumando a cozinha. Queria que eu ouvisse, queria me magoar, queria mostrar que me considerava suspeita e inferior. Recebia as amigas ricas dela em casa só para falar mal de empregada doméstica, como se eu não tivesse ouvidos ou como se eu fosse mobília da casa. A minha até que aguenta bem o trabalho pesado, ela dizia para as outras madames. Mas você sabe como é essa gente, né? Se bobear um pouquinho, levam tudo que conseguem carregar. Esse tipo de conversa me doía profundamente, porque eu sempre fui mulher honesta, nunca peguei nenhuma moeda que não fosse minha. Mas para elas, todas as domésticas eram automaticamente ladras em potencial,
gente sem caráter que só não roubava porque tinha medo de ser pega. Se você trabalha como doméstica e já foi explorada e humilhada por patrão rico que se acha superior, deixa o like aqui neste vídeo. Porque minha história ainda está só começando. E vocês vão ver até onde vai a maldade de gente que tem dinheiro, mas não tem alma nem coração. Mas o que mais me revoltava era a forma cruel como ela tratava meu trabalho. Por mais que eu caprichasse, por mais que eu deixasse a casa brilhando de limpa, ela sempre achava defeito, sempre inventava alguma crítica maldosa. Maria, esse banheiro não ficou bem limpo, tem marca de água na torneira. Maria, você não passou pano direito na sala, tá vendo essa marca no chão? Maria, cuidado para não quebrar nada aqui, senão vai ter que pagar do seu próprio bolso. Como se eu fosse desleixada, como se eu não soubesse fazer meu próprio trabalho depois de mais de 20 anos de experiência limpando casa de todo tipo de gente. Como se eu fosse uma incompetente que precisava ser ensinada a limpar chão, a arrumar cama, a organizar cozinha. O que essa madame maldosa nunca imaginou é que uma simples faxineira como eu tinha olhos bem abertos, ouvidos atentos e, principalmente, o instinto aguçado de mulher batalhadora que não aceita desaforo para sempre. Porque o que descobri naquela casa de criminosos, e principalmente o que vi naquele dia amaldiçoado na banheira, foi só o começo da queda dela. Quando terminei de ajustar as contas com a Patrícia Mendonça, ela aprendeu da pior forma possível que mexer com trabalhadora honesta sai muito mais caro do que ela jamais imaginou. Porque mulher que trabalha duro para sustentar família não é capacho de rico mau caráter, e quem planta humilhação sempre colhe vergonha e desgraça. Inscreva-se no canal se você quer histórias de trabalhadoras que não aceitaram ser pisoteadas e conseguiram reverter situação de exploração. Porque essa história vai mostrar que justiça existe sim e que trabalhador honesto sempre vence no final, mesmo quando parece impossível. Quando comecei a trabalhar na casa da Patrícia Mendonça, nos primeiros dias ainda parecia que as coisas iam funcionar de forma civilizada. Ela fingia um pouco de educação comigo, me tratava com aquela falsidade típica de madame que quer mostrar para as amigas que é boa patroa e trata bem os funcionários. Mas essa máscara de gente decente não durou nem um mês inteiro. Logo percebi que o desprezo que ela sentia por mim era total e absoluto. Me tratava como se eu fosse completamente invisível. Falava de mim na minha frente como se eu fosse surda ou deficiente mental. Essa aí é meio lenta para aprender, mas pelo menos parece honesta, dizia para o marido Dr. Fernando. Você sabe como é, amor? Gente simples demora mais para entender as coisas. Tem que ter paciência. E eu ali, passando pano no mesmo chão pela terceira vez consecutiva, porque ela sempre inventava que não estava bom o suficiente. Não importava o quanto eu caprichasse, ela sempre encontrava algum defeito imaginário para me fazer repetir o serviço. Era sadismo puro, prazer em ver trabalhadora se humilhando para agradar patrão. Trabalhava muito mais horas do que o combinado no contrato verbal que fizemos, e ela nunca pagou 1 centavo de hora extra na vida. O acordo inicial era trabalhar das 7 da manhã às 4 da tarde, mas sempre aparecia alguma coisa de última hora. Maria, hoje tenho jantar importante em casa, preciso que você fique até mais tarde para ajudar com a comida. Maria, chegaram visitas inesperadas, dá para você fazer uns salgadinhos e servir para os convidados? Maria, tenho reunião muito cedo amanhã, precisa que você venha às 6 para deixar tudo pronto. E eu, porque precisava desesperadamente daquele emprego para sustentar meus filhos, nunca reclamava dessas explorações. Ficava até 8, 9 horas da noite quando necessário, chegava de madrugada quando ela pedia, trabalhava fins de semana e feriados sem receber R$1 a mais por isso. Era trabalho escravo disfarçado de emprego formal. Ganhava apenas R$1.200 miseráveis para limpar aquela mansão gigantesca completamente sozinha. Vocês fazem ideia de quanto custa para uma família rica contratar empresa de limpeza especializada para casa do tamanho daquela? Pelo menos R$4.000 por mês, com equipe de 3 ou 4 pessoas trabalhando juntas. Mas para Dona Patrícia, eu valia menos que 1/3 disso.
E ainda por cima, ela me devia uma fortuna em direitos trabalhistas básicos que todo empregado tem garantido por lei. 13º salário, férias remuneradas, vale-transporte, vale-alimentação, adicional de insalubridade. Absolutamente nada disso ela pagava. Na cabeça dela, empregada doméstica não tinha direito a nada além do salário básico. As humilhações relacionadas à classe social eram constantes e dolorosas. Ela me chamava de ignorante sempre que eu não entendia alguma palavra difícil que ela usava de propósito só para me diminuir. Ai, Maria, você não sabe o que significa imperativo? Nossa, eu esqueci que vocês não tiveram oportunidade de estudar direito. Falava isso com um sorrisinho maldoso que deixava claro o prazer que sentia em me humilhar. Sempre dizia que gente como eu não prestava para nada mais elaborado além de limpar chão e lavar banheiro. Maria, pelo menos você é boa no que faz, porque para outras coisas, né? E completava com risadinha sarcástica que me deixava com vontade de enfiar a vassoura no meio da cara dela. Constantemente repetia que eu devia agradecer todos os dias por ter um emprego digno na casa de uma família de bem como a dela. Como se trabalhar para eles fosse algum favor que estavam fazendo para mim. Como se eu não merecesse respeito básico e salário justo pelo meu trabalho honesto e dedicado. A invasão da minha privacidade era uma das coisas que mais me revoltava naquela casa. Todos os santos dias, ela revirava minha bolsa como se eu fosse criminosa conhecida, verificava cada item que eu trazia e levava de volta para casa. Me acusava de roubo sem ter prova nenhuma, sempre insinuando que eu tinha pegado alguma coisa que pertencia à família. Maria, sumiu um brinco aqui do meu quarto hoje. Você por acaso não viu, não? Maria, tinha um batom na minha penteadeira que agora não está mais aqui. Maria, meu anel de diamante não está no lugar que deixei ontem. Sempre com esse tom acusatório, sempre me colocando como suspeita número 1 de qualquer coisa que ela não encontrava no lugar. E o pior era quando as coisas apareciam depois no lugar mais óbvio possível. E ela nunca pedia desculpa pela acusação injusta. O brinco estava debaixo da cama dela. O batom tinha caído atrás do espelho, o anel estava na gaveta do banheiro. Mas jamais reconhecia o erro ou admitia que tinha me julgado injustamente. Ela usava deliberadamente os meus problemas financeiros para me explorar ainda mais do que já fazia. Sabia perfeitamente que eu estava passando aperto em casa, que meu marido estava desempregado há meses, que eu precisava desesperadamente daquele dinheiro para sustentar meus 2 filhos adolescentes. Então abusava mesmo da minha necessidade. Maria, sei que vocês estão precisando de dinheiro em casa, então vou dar uma oportunidade especial para você ganhar um dinheiro extra. Que tal limpar a casa da minha irmã também no fim de semana, por mais R$ 200? R$ 200 para limpar outra mansão gigantesca. Era a exploração descarada da minha situação desesperadora. Maria, minha mãe precisa de alguém para fazer uma faxina geral no apartamento dela. São só 6 horas de trabalho pesado. Posso te pagar R$ 100. R$ 100 por 6 horas de trabalho pesado era menos que salário mínimo por hora, mas ela sabia que eu ia aceitar porque precisava de cada centavo. O desrespeito sistemático que ela demonstrava todos os dias era o que mais machucava minha dignidade de mulher trabalhadora. Me obrigava a comer os restos da comida da família, como se eu fosse cachorro de rua que se alimenta de sobras. Maria, sobrou um pouco de lasanha de ontem na geladeira. Você pode esquentar para você no almoço. Nunca comida fresca, sempre sobra requentada. Não podia usar o banheiro social da casa em hipótese alguma. Tinha que me virar com um lavabo minúsculo e sujo na área de serviço, sem papel higiênico decente, sem sabonete, sem toalha limpa. Como se o fato de eu ser faxineira me tornasse pessoa de segunda categoria que não merecia condições básicas de higiene. Não podia sentar em lugar nenhum da casa durante o expediente de trabalho, só no banquinho duro e desconfortável da cozinha na hora do almoço. Se ela me pegasse sentada em alguma cadeira da sala ou do quarto, fazia questão de me humilhar. Maria, essa cadeira custou R$ 3.000, não é para qualquer um sentar. Ela adorava me humilhar na frente das visitas importantes que recebia em casa. Quando chegavam as amigas ricas dela,
ou os colegas do marido, fazia questão de me dar ordens na frente de todo mundo para deixar claro quem era a patroa e quem era a empregada. Maria, vai buscar café fresquinho para a doutora Ivone e não esquece das xícaras da porcelana boa. Maria, limpa essa mesa agora que os convidados derrubaram migalha de bolo. Maria, lava essas xícaras com cuidado, são muito caras e frágeis. Tudo isso falado com aquele tom autoritário de dona que trata funcionário como objeto, sempre na frente de gente estranha para me constranger e mostrar meu lugar social na hierarquia daquela casa maldita. As amigas dela também me tratavam como lixo humano sempre que vinham visitar. Uma vez a Ivone, que era casada com um juiz rico, disse bem na minha frente: Patrícia, essa sua empregada tem cara de confiável, não parece ter cara de favelada perigosa, igual algumas que a gente vê por aí. Como se morar na periferia fosse crime grave, como se eu fosse menos gente por causa do meu endereço e da minha condição financeira. Outra amiga dela, a Márcia, sempre fazia questão de me ignorar completamente quando eu servia café ou limpeza na sala onde elas estavam. Falava comigo sem olhar na minha cara, como se eu fosse robô sem sentimentos. Fala para a empregada trazer mais açúcar. Pede para a empregada tirar esses pratos daí. Nunca falava diretamente comigo, nunca me chamava pelo nome. Sempre a empregada isso, a empregada aquilo. E eu ali, servindo café para esses abutres ricos, ouvindo aquelas humilhações e não podendo responder nada porque precisava do emprego para alimentar meus filhos em casa. Engolindo o orgulho, mastigando a raiva, aguentando o desrespeito porque a necessidade falava mais alto que a dignidade. O pior de tudo eram os comentários maldosos que a Patrícia fazia sobre meus filhos, atacando o que eu tinha de mais sagrado na vida. Maria, seus filhos estudam onde mesmo? Ah, escola pública. Tadinho deles, né? Mas pelo menos você se esforça para dar o básico que pode. Como se escola pública fosse sinônimo de educação ruim. Como se meus filhos fossem coitadinhos por não estudar em colégio caro. Maria, seu filho mais velho já arranjou algum trabalho para ajudar em casa? Com 16 anos já pode contribuir com alguma coisa, né? Gente da nossa classe social começa a trabalhar cedo mesmo para ajudar a família. Falando nossa classe social com nojo na voz, deixando claro que me considerava inferior, gente de categoria mais baixa. Ela sabia exatamente que cada palavra dessas era uma punhalada direta na minha dignidade de mãe batalhadora. Eu trabalho igual uma condenada justamente para meus filhos terem oportunidade melhor que a minha, para eles estudarem e não precisarem passar pelas humilhações que eu passo todos os dias. O Júnior e a Bianca são ótimos alunos, educados, respeitosos com todo mundo, criados com valores sólidos de honestidade e dignidade. Mas para Patrícia, por serem filhos de empregada doméstica, já nasceram automaticamente marcados como classe baixa, sem futuro promissor. Se você também é trabalhadora e já passou por humilhação de patrão rico que se acha superior a você, comenta aqui embaixo contando sua experiência. Porque minha história com essa madame maldosa ainda vai ficar muito mais intensa, e vocês vão ver até onde vai a crueldade de gente que tem dinheiro mas não tem caráter nem humanidade. Foi exatamente quando comecei a perceber que aquilo tudo não era normal, que ninguém merece ser tratado dessa forma degradante, que comecei a despertar para minha própria consciência e dignidade. Conversei com outras empregadas domésticas do prédio e da região, e todas tinham histórias muito parecidas com a minha. É assim mesmo, Maria, dizia a Conceição, que trabalhava no apartamento do andar de baixo. Rico é tudo igual. Pensa que a gente não é gente igual a eles. Pensa que porque tem dinheiro pode tratar trabalhador como escrava. A Valdirene, que trabalhava numa casa próxima, confirmava. Eles nos humilham porque sabem que a gente precisa do emprego, abusam da nossa necessidade. Mas alguma coisa muito profunda dentro de mim estava mudando drasticamente. Não era mais a Maria submissa e conformada que engolia desaforo calado há 3 anos. Era uma mulher trabalhadora que estava cansada de ser pisoteada, humilhada, explorada por gente que se achava superior só por ter nascido em berço dourado.
E foi exatamente quando comecei a despertar para minha própria força e dignidade que descobri os segredos mais podres e criminosos da família Mendonça. Porque o que encontrei escondido no escritório do Dr. Fernando me fez perceber que eu tinha muito mais poder nas mãos do que jamais imaginei. A madame que me humilhava todos os santos dias, que me tratava como lixo humano, escondia segredos tão sujos e criminosos que poderiam destruir a vida dela para sempre. E foi aí que eu entendi a mais pura verdade. Quem humilha trabalhador honesto sempre tem rabo preso em algum lugar muito feio. Quando fui limpar o escritório particular do Dr. Fernando, numa sexta-feira de manhã, como fazia toda semana, vi uns papéis espalhados em cima da mesa de mogno que me chamaram a atenção imediatamente. Não era curiosidade de fofoqueira, não. Era instinto desenvolvido de mulher esperta que aprende a perceber quando as coisas não batem certo. E o que eu li naqueles documentos comprometedores me abriu os olhos para a verdade sobre quem realmente eram os Mendonça. Vi conversas impressas do WhatsApp entre o Dr. Fernando e um tal de Rogério Campos, contador da clínica, falando abertamente sobre esquema das notas frias e repasse mensal para o nosso amigo da Receita. Eram mensagens explícitas sobre sonegação de imposto na clínica de cirurgia plástica dele. Esquemas milionários de lavagem de dinheiro que funcionavam há mais de 10 anos. O Rogério conseguiu aumentar as deduções falsas este mês, dizia uma mensagem do Dr. Fernando. Economizamos mais R$800 mil só neste trimestre com as empresas fantasmas. Perfeito, respondia o tal Rogério. Nosso contato na Receita garantiu que não vai ter auditoria até o ano que vem. Meu coração disparou na hora, mas ao mesmo tempo senti uma satisfação estranha. A família que me humilhava todos os dias, que me tratava como criminosa em potencial, eram os verdadeiros bandidos da história. Comecei a fotografar os documentos com meu celular, tremendo de nervoso, mas determinada a descobrir toda a verdade sobre aqueles hipócritas. Quanto mais eu fuçava nos papéis esquecidos na mesa, mais podridão eu descobria. Havia recibos de pagamentos ilegais para auditores da Receita Federal, contratos com empresas fantasmas que só existiam no papel, extratos de contas bancárias em paraísos fiscais, onde eles escondiam milhões de reais sonegados. Prestei muito mais atenção nas conversas telefônicas que a Patrícia tinha quando pensava que eu estava ocupada limpando outras partes da casa. Amor, o contador disse que conseguiu mais umas deduções para o nosso imposto de renda deste ano. Ela falava para o marido. Aquele jeitinho especial que vocês fazem, né? O importante é que a Receita não percebe nada. Era um esquema gigantesco e bem organizado de sonegação fiscal na clínica dele, envolvendo notas fiscais falsas de serviços que nunca foram prestados, empresas fantasmas registradas em nome de funcionários da clínica que nem sabiam que eram sócios, e contas bancárias secretas no exterior onde o dinheiro sujo era lavado. A investigação própria virou obsessão na minha rotina de trabalho. Eu que sempre fui mulher observadora e de olhos bem abertos, agora prestava atenção microscópica em cada conversa suspeita, em cada papel comprometedor deixado por aí, em cada visita estranha que eles recebiam fora do horário normal. Descobri que eles mantinham pelo menos 4 empresas fantasmas registradas em nome de funcionários inocentes da clínica. Enfermeiras, recepcionistas, auxiliares que não faziam a menor ideia de que eram sócias de empresas que só existiam para gerar nota fiscal falsa e sonegar imposto. Uma dessas empresas fantasmas estava registrada no nome da Sandra, uma enfermeira jovem e ingênua que trabalhava na clínica há 2 anos. A coitada nem sabia que era proprietária de uma empresa de consultoria que faturava R$500 mil por mês, prestando serviços inexistentes para o próprio Dr. Fernando. A extensão real dos crimes descobertos me deixou absolutamente chocada e revoltada. Não eram apenas alguns milhares de reais sonegados aqui e ali. Eram literalmente milhões e milhões de reais roubados dos cofres públicos brasileiros todos os anos, dinheiro que deveria ir para saúde, educação, segurança pública. Durante os 3 anos em que trabalhei sendo humilhada naquela casa, eles sonegaram mais de R$12 milhões em impostos.
12 milhões que deveriam ter ido para o SUS, para as escolas públicas onde meus filhos estudam, para a segurança pública da periferia onde moro. Eles roubavam do povo brasileiro inteiro, inclusive de mim. Subornos para fiscais da Receita Federal eram pagos mensalmente como conta de luz. Eu vi com meus próprios olhos recibos de R$50 mil pagos para um tal de Marcelo Silva, auditor da Receita, que garantia proteção contra fiscalizações inconvenientes, como dizia o Dr. Fernando nas mensagens. A hipocrisia dessa gente me dava nojo físico na barriga. A madame que me julgava todo santo dia, que me acusava de ser potencial ladra, que dizia que gente da minha classe não prestava para nada, vivia do dinheiro mais sujo que existe, dinheiro roubado de imposto, dinheiro que pertence ao povo brasileiro. Ela que falava tanto de família de bem, de gente honesta, de pessoas direitas, era casada com um sonegador profissional que roubava milhões do governo federal. Toda aquela riqueza exibida, a mansão, os carros importados, as joias caras, as viagens internacionais, tudo comprado com dinheiro roubado dos impostos. Senti um ódio de classe que nunca tinha experimentado antes na vida. Essa gente rica que me humilhava por ser favelada eram os verdadeiros marginais da sociedade, os criminosos de colarinho branco que roubam muito mais que qualquer assaltante de rua, mas nunca são presos porque têm dinheiro para comprar proteção. Eu, trabalhadora honesta, que nunca peguei nenhum grampo que não fosse meu, era tratada como suspeita e inferior por criminosos que roubavam do país inteiro. Eles que eram os verdadeiros sem vergonha, os ladrões de verdade, e eu que tinha que aguentar humilhação por ser gente simples. As estratégias criminosas do Dr. Fernando eram sofisticadas e bem planejadas. Ele usava as empresas fantasmas para emitir notas fiscais falsas de serviços de consultoria que nunca foram prestados, criando gastos fictícios que diminuíam o lucro declarado da clínica e, consequentemente, os impostos devidos. Tinha contas secretas em pelo menos 3 paraísos fiscais: Ilhas Cayman, Suíça e Panamá, onde escondia o dinheiro sonegado através de transferências complexas que passavam por várias empresas de fachada até chegar nos bancos estrangeiros onde não há fiscalização do governo brasileiro. Pagava propinas regulares para pelo menos 5 auditores da Receita Federal que garantiam que a clínica dele nunca seria escolhida para fiscalização detalhada. Eram R$200 mil por ano só de suborno para manter os fiscais comprados e a clínica protegida de investigações. A rede de corrupção descoberta por mim envolvia gente muito importante e poderosa. 2 deputados federais que recebiam doações ilegais da clínica, um desembargador do Tribunal de Justiça que era cliente e cúmplice do esquema, outros 5 médicos milionários que usavam o mesmo contador para sonegar impostos. Era um esquema gigantesco de evasão fiscal e lavagem de dinheiro que funcionava há mais de uma década, envolvendo dezenas de pessoas influentes, movimentando centenas de milhões de reais por ano. Tudo isso protegido por uma rede de corrupção que incluía políticos, juízes, fiscais e empresários. Deixa o like neste vídeo se você também odeia patrão explorador que ainda por cima é ladrão do governo e do povo brasileiro. Porque a história da Patrícia Mendonça ainda vai ficar muito mais suja e criminosa. E vocês vão ver como essa família de hipócritas reagiu quando descobriu que a empregadinha ignorante sabia de todos os segredos podres deles. A funcionária submissa e calada que eles conheciam há 3 anos tinha acordado definitivamente. Agora era uma mulher completamente consciente de que tinha nas mãos informações explosivas capazes de destruir aquela família inteira de criminosos ricos e bem relacionados. Decidi naquele momento que ia usar absolutamente tudo o que sabia para acabar com a vida de quem me humilhava e explorava todos os dias. Porque se eles achavam que podiam me tratar como lixo humano indefinidamente, iam descobrir que até lixo pode pegar fogo e causar um incêndio devastador. Comecei a planejar minha vingança com a mesma dedicação e capricho que sempre dediquei ao meu trabalho. Ia reunir cada evidência possível, cada prova comprometedora, cada documento incriminador.
Ia construir um caso tão sólido que nem todo o dinheiro e influência deles seria suficiente para escapar das consequências. Mas antes de partir para o ataque direto, precisava me proteger adequadamente e reunir todas as provas necessárias para garantir que eles não conseguiriam me intimidar nem me prejudicar. Porque sabia muito bem que ia mexer com gente perigosa, gente com dinheiro e poder suficiente para tentar me destruir se descobrissem o que eu estava tramando. Porque quando trabalhadora honesta e humilhada resolve parar de aceitar desrespeito, quando mulher batalhadora desperta para a própria força e dignidade, não tem rico ladrão que consiga resistir. E a Patrícia Mendonça estava prestes a aprender isso da forma mais dolorosa e humilhante possível. Continuei trabalhando normalmente na casa da Patrícia durante os meses seguintes, mas agora com um propósito completamente diferente e muito mais poderoso. Ela não desconfiava absolutamente de nada, continuava me tratando exatamente como a empregadinha ignorante de sempre. Se soubesse que aquela favelada que ela tanto desprezava estava montando um dossiê criminal completo contra toda a família, teria me demitido imediatamente e tentado me intimidar de todas as formas possíveis. Mas eu sou mulher muito esperta quando preciso. Sei fingir muito bem quando a situação exige. Continuei fazendo meu papel de doméstica submissa e calada, mas por dentro estava fervendo de raiva e determinação. Cada humilhação que recebia dela aumentava minha sede de vingança. Cada desrespeito me dava mais motivação para destruir aquela família de hipócritas. Fotografei sistematicamente cada documento comprometedor que conseguia encontrar espalhado pela casa. Conversas comprometedoras do WhatsApp sobre sonegação de impostos, contratos fraudulentos com empresas fantasmas, recibos detalhados de propinas pagas para fiscais corruptos, extratos secretos de contas bancárias no exterior onde eles escondiam milhões de reais sonegados. Usei um aplicativo de gravação que instalei secretamente no meu celular para registrar as conversas telefônicas mais incriminadoras da Patrícia. Ela adorava falar sobre os esquemas criminosos do marido quando pensava que eu estava ocupada, limpando outras partes da casa, sem imaginar que eu estava gravando cada palavra comprometedora que saía da boca dela. Amor, o contador conseguiu mais umas deduções especiais para o nosso imposto de renda. Ela falava para o Dr. Fernando ao telefone. Aquele jeitinho que vocês fazem com as empresas fantasmas está funcionando perfeitamente. A Receita não percebe nada mesmo. Tudo gravado com qualidade cristalina no meu celular. Procurei ajuda profissional especializada porque sabia perfeitamente que não podia enfrentar essa gente poderosa sozinha, sem orientação jurídica adequada. Fui até o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas e conversei detalhadamente com a doutora Sandra Oliveira, que é advogada trabalhista experiente e defende a empregada explorada há mais de 20 anos. Maria, ela me disse depois de examinar algumas das evidências que eu tinha coletado, você tem em mãos provas de crimes federais muito sérios. Isso aqui não é apenas caso trabalhista comum, é caso para a Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público. Esses documentos valem milhões. Fiz denúncia formal e detalhada na Receita Federal, entregando cópias organizadas de todos os documentos comprometedores, áudios das conversas mais incriminadoras, fotos de papéis que provavam o esquema gigantesco de sonegação fiscal. O auditor fiscal que me atendeu, Dr. Roberto Santos, ficou visivelmente impressionado com a quantidade e qualidade das evidências apresentadas. Senhora Maria, ele me disse depois de examinar cuidadosamente todo o material. Isso aqui é ouro puro para nossa investigação. Esse esquema criminoso deve movimentar pelo menos 10 milhões de reais por ano em sonegação. Vamos abrir procedimento de fiscalização especial na clínica dele imediatamente. A investigação oficial foi aberta na Receita Federal na semana seguinte à minha denúncia. Eles designaram uma equipe especializada de 5 auditores para investigar profundamente toda a movimentação financeira da clínica do Dr. Fernando, das empresas fantasmas vinculadas a ele e das contas bancárias suspeitas que eu tinha descoberto. Guardei todas as evidências originais e cópias em locais completamente seguros,
bem longe da minha casa e da possibilidade de serem encontradas pelos Mendonça. Deixei cópias organizadas com a advogada do sindicato, com minha comadre Rosângela, que mora em Osasco e é de total confiança, e até mandei um conjunto completo para o meu primo Antônio, que mora no Rio de Janeiro. Se tentarem me intimidar ou fazer alguma coisa contra mim ou minha família, eu expliquei para cada pessoa que guardou as evidências. Vocês sabem exatamente o que fazer com essas provas. O esquema criminoso deles vai ser exposto publicamente de qualquer forma. Contei estrategicamente para pessoas de absoluta confiança sobre tudo o que estava descobrindo e planejando. Minha irmã mais velha, Aparecida, que sempre me deu força nos momentos difíceis. Meus filhos, Júnior e Bianca. Só informações básicas, para eles ficarem alertas, mas sem se preocupar demais. Algumas amigas próximas do bairro que conhecem meu caráter e minha história. Se acontecer qualquer coisa estranha comigo, eu disse claramente para todas elas: vocês já sabem onde estão guardadas todas as provas dos crimes da família Mendonça. A história não vai morrer comigo de jeito nenhum. Fingi magistralmente que não entendia absolutamente nada quando eles falavam sobre os esquemas criminosos na minha frente. Ai, doutor, que palavra difícil essa! Eu dizia com cara de burra quando eles mencionavam sonegação fiscal ou conta offshore durante conversas que eu ouvia propositalmente. Deixei eles se sentirem completamente seguros e protegidos, como se a empregada ignorante jamais fosse capaz de entender a complexidade dos crimes que eles cometiam diariamente. Quanto mais seguros e descuidados se sentiam na minha presença, mais se incriminavam através das conversas que eu gravava secretamente. Comecei a cobrar de forma muito mais incisiva e organizada todos os meus direitos trabalhistas, que estavam sendo sistematicamente negados. Dona Patrícia, já faz 8 meses que não recebo o 13º salário, que é meu direito por lei. Dona Patrícia, minhas férias estão vencidas há mais de 1 ano e meio. Dona Patrícia, o Vale Transporte nunca vem no valor correto e completo. Questionei persistentemente cada atraso injustificado de salário, cada desconto abusivo e ilegal, cada hora extra trabalhada sem remuneração adequada. Não era mais a funcionária submissa que aceitava qualquer exploração calada. Agora era uma mulher consciente dos próprios direitos e determinada a fazer valer cada um deles. Registrei meticulosamente cada abuso e irregularidade que sofria no ambiente de trabalho. Fotografei com detalhes as condições precárias e insalubres do banheiro minúsculo que eu era obrigada a usar. Gravei em áudio as humilhações sistemáticas que ela me impunha diariamente. Documentei com precisão as horas extras não remuneradas e os descontos ilegais aplicados no meu salário. Montei um relatório trabalhista completo e detalhado de toda a exploração sofrida, com data, hora, descrição e testemunhas de cada irregularidade cometida pela Patrícia. Era um dossiê trabalhista que, sozinho, já seria suficiente para garantir uma indenização substancial por danos morais e materiais. Descobri através de conversas discretas que outras empregadas domésticas da região também sofriam exploração e humilhações similares nas mãos da Patrícia e das amigas ricas dela. A Conceição, que trabalhava no prédio do andar inferior, a Valdirene, que trabalhava na casa da irmã da Patrícia, a Neuza, que trabalhava para a melhor amiga dela, todas tinham histórias muito parecidas de desrespeito e exploração trabalhista. Unimos nossas forças e evidências contra esse grupo de madames exploradoras. Cada uma de nós começou a documentar sistematicamente os abusos que sofria, criando um movimento coordenado de resistência contra a exploração de trabalhadoras domésticas por parte dessa elite rica e sem caráter. Se você quer ver patrão explorador rico se dando muito mal e perdendo tudo por causa da própria maldade, compartilha este vídeo com o máximo de pessoas possível. Porque agora vocês vão ver como a Patrícia Mendonça reagiu quando finalmente percebeu que a empregadinha ignorante sabia demais sobre os crimes mais podres da família inteira. A tensão na casa estava crescendo visivelmente a cada dia que passava. A Patrícia começou a desconfiar que alguma coisa estava diferente comigo, que eu estava mais observadora, menos submissa,
mais questionadora dos abusos que sempre aceitei passivamente. Maria, você anda muito estranha ultimamente, ela disse numa manhã de terça-feira, me encarando com olhos desconfiados. Espero sinceramente que não esteja tramando nada contra a família que te dá emprego e sustento há tanto tempo. As tentativas de intimidação psicológica só confirmavam que eu estava no caminho absolutamente certo. Ela começou a revistar minha bolsa com frequência ainda maior, a me questionar insistentemente sobre cada movimento que eu fazia dentro da casa, a inventar desculpas esfarrapadas para cortar parte do meu salário mensal. Maria, você quebrou um prato da porcelana boa semana passada. Vou ter que descontar R$ 50 do seu pagamento. Era mentira deslavada, inventada só para tentar me prejudicar financeiramente e testar minha reação às provocações. O doutor Fernando também estava notando claramente a mudança no meu comportamento. Começou a trancar sistematicamente o escritório sempre que saía, a recolher cuidadosamente todos os papéis importantes antes de sair de casa, a interromper bruscamente as conversas criminosas quando percebia que eu estava se aproximando. Mas já era tarde demais para eles. Eu já tinha coletado evidências mais que suficientes para destruir completamente a vida deles, para colocar o doutor Fernando na cadeia por muitos anos, para confiscar todos os bens adquiridos com dinheiro de sonegação fiscal. Chegou finalmente a hora de mostrar para essa gente rica e criminosa quem realmente mandava naquela guerra psicológica. Porque eles podiam ter muito dinheiro, poder político, influência social, mas eu tinha algo que eles jamais imaginaram que uma simples doméstica favelada pudesse ter: inteligência estratégica, coragem moral e evidências jurídicas suficientes para colocar todos eles atrás das grades. A guerra estava oficialmente declarada e, dessa vez, a trabalhadora explorada e humilhada ia ganhar de forma retumbante e definitiva. Foi numa terça-feira abençoada, 1º de dezembro, que tudo mudou para sempre na minha vida e na vida da família Mendonça. Eu tinha saído para o almoço mais cedo porque a Patrícia tinha dito pela manhã que ia receber uma visita muito importante em casa e não queria movimentação desnecessária de funcionário durante a reunião. Voltei antes do horário combinado porque tinha esquecido minha carteira na gaveta da cozinha. Entrei pela porta da área de serviço, como sempre fazia, sem fazer barulho para não incomodar a tal reunião importante. Mas quando subi as escadas para pegar minha carteira, ouvi uns sons estranhos e suspeitos vindo do quarto da suíte master. Pensei inicialmente que podia ser ladrão aproveitando que a casa estava supostamente vazia. Subi devagar e cautelosamente, preparada para gritar e correr se fosse necessário. Mas quando cheguei perto da porta do banheiro da suíte master, vi que ela estava entreaberta e os sons eram bem diferentes do que eu imaginava. E foi aí que minha vida inteira virou completamente do avesso. Minha patroa Patrícia estava na banheira de hidromassagem com o João, meu marido de 18 anos, pai dos meus filhos, meu companheiro de toda a vida adulta. Eles estavam completamente nus, se beijando apaixonadamente, se tocando com intimidade, fazendo sexo na banheira que custou mais que minha casa inteira. A cena mais nojenta e dolorosa que eu poderia imaginar. Minha patroa rica e sem vergonha, transando com o homem que dividia a cama comigo há quase 2 décadas. Fechei a porta devagar e silenciosamente, com o coração explodindo de uma mistura de raiva absoluta, nojo profundo e dor insuportável. Mas não fiz barulho nenhum, não gritei, não entrei para fazer escândalo imediato. Uma estratégia muito mais devastadora estava se formando na minha cabeça naquele exato momento. Fui direto para o meu celular com as mãos tremendo de revolta e liguei imediatamente para o Dr. Fernando. Doutor, aqui é a Maria. O senhor pode vir para casa agora mesmo? É extremamente urgente e importante. O senhor precisa ver uma coisa que vai mudar sua vida para sempre. Minha voz estava externamente calma, mas por dentro eu estava pegando fogo de ódio. Quando ele chegou em casa 15 minutos depois, visivelmente preocupado e confuso, eu estava esperando estrategicamente na sala principal. Doutor, eu disse olhando diretamente nos olhos dele. O senhor quer descobrir onde exatamente está sua esposa querida neste momento?
Ele me olhou sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Apontei discretamente em direção ao quarto da suíte master. Lá em cima, na banheira de hidromassagem. Mas prepare muito bem o coração e a mente, doutor, porque o senhor não vai gostar nem um pouquinho do que vai ver lá. A expressão facial dele mudou completamente na mesma hora. Subimos juntos as escadas em silêncio tenso, eu na frente guiando, ele atrás com cara de quem estava começando a desconfiar de alguma coisa muito ruim. Abri cuidadosamente a porta do banheiro sem fazer o menor ruído. A cena devastadora que o doutor Fernando presenciou foi exatamente a mesma que eu tinha visto alguns minutos antes. Sua esposa linda, rica e perfumada, fazendo sexo selvagem com o marido pobre da empregada doméstica na banheira importada que ele tinha comprado para ela no último aniversário de casamento. O grito de revolta e surpresa que ele soltou na hora deve ter acordado o prédio inteiro e todos os vizinhos num raio de 2 quadras. Patrícia! Que porra é essa que vocês estão fazendo? O escândalo foi absolutamente épico e cinematográfico. Ela saiu da banheira pelada e ensaboada, gritando desesperadamente, tentando se cobrir com toalha enquanto inventava explicações esfarrapadas. Meu ex-marido tentou se vestir às pressas com as roupas molhadas, gaguejando desculpas patéticas que não convenciam nem criança de 5 anos. Fernando, querido, não é nada do que você está pensando, gritava a Patrícia como se fosse possível explicar de forma inocente 2 adultos nus fazendo sexo numa banheira. Foi só um mal-entendido, amor. Como se mal-entendido pudesse justificar traição conjugal flagrante. Foi exatamente nesse momento de caos total que coloquei toda a verdade na mesa de forma definitiva e devastadora. Doutor Fernando, eu disse com voz firme e determinada. Agora o senhor vai me escutar com muita atenção e respeito. Sua esposa querida não apenas está traindo o senhor descaradamente com meu marido, como ela me humilha e explora todos os santos dias nesta casa. E além disso, eu descobri muitas coisas extremamente interessantes sobre os negócios ilícitos da família. Mostrei que sabia absolutamente tudo sobre o esquema gigantesco de sonegação fiscal, as empresas fantasmas criadas para lavar dinheiro, as contas secretas no exterior, os subornos regulares pagos para fiscais corruptos da Receita Federal. A expressão de terror absoluto no rosto da Patrícia, quando viu as fotos dos documentos criminosos, foi simplesmente impagável. Maria, você não entende nada disso. Ela tentou disfarçar desesperadamente, ainda molhada e sem roupa adequada. São apenas papéis normais do escritório, documentos comerciais sem importância. Dona Patrícia, respondi com firmeza e autoridade que ela nunca tinha visto em mim. Pode parar de fingir e mentir, porque não adianta mais nada. Eu já entreguei absolutamente tudo para a Receita Federal, para o Ministério Público e para a Polícia Federal. E se vocês acham que vão conseguir me intimidar, me demitir ou me ameaçar para calar minha boca, estão completamente enganados. Porque eu tenho cópia de todas as evidências guardadas em vários lugares seguros. A Patrícia tentou desesperadamente me subornar para ficar quieta sobre os 2 assuntos explosivos: a traição conjugal flagrante e os crimes fiscais federais. Maria, vamos conversar como pessoas civilizadas e inteligentes. Quanto exatamente você quer para esquecer completamente tudo isso? 50 mil reais? 100 mil? 200 mil? Como se dinheiro sujo de sonegação pudesse comprar minha dignidade pessoal e minha consciência moral, como se eu fosse vender meu silêncio para a criminosa que me humilhou durante 3 anos consecutivos. Dona Patrícia, respondi com desprezo total. Eu não sou igual vocês. Meu caráter não está à venda. Entreguei meticulosamente todas as evidências coletadas para as autoridades competentes e especializadas. A Receita Federal realizou operação de busca e apreensão na clínica do Dr. Fernando na semana seguinte, com mandado judicial expedido pelo juiz federal responsável por crimes contra a ordem tributária. A Polícia Federal invadiu simultaneamente a clínica, os escritórios das empresas fantasmas e a própria casa dos Mendonça.
Apreenderam computadores, documentos, bloquearam todas as contas bancárias suspeitas, confiscaram carros importados comprados com dinheiro de sonegação. O escândalo criminal saiu detalhadamente em todos os jornais importantes do país. Médico famoso de São Paulo acusado de sonegar mais de 15 milhões em impostos. Esquema milionário de sonegação fiscal envolvendo o cirurgião plástico das celebridades. Operação da PF desarticula rede de evasão fiscal comandada por médico de elite. Ganhei absolutamente todos os meus direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. A advogada especialista do sindicato, Dra. Sandra Oliveira, conseguiu provar juridicamente toda a exploração sistemática que sofri durante 3 anos. Trabalho sem carteira assinada, horas extras jamais remuneradas, 13º salário constantemente atrasado, férias vencidas há anos, condições degradantes e insalubres de trabalho. A Patrícia foi juridicamente obrigada a pagar tudo com juros, correção monetária e multas por descumprimento da legislação trabalhista, além de indenização pesada por danos morais decorrentes das humilhações sistemáticas que me impôs durante anos. Poucos meses depois, ela foi formalmente presa pela Polícia Federal por formação de quadrilha, sonegação fiscal qualificada, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. O esquema criminoso foi completamente desmascarado pelas autoridades. Eram mais de 15 milhões de reais sonegados ao longo de uma década inteira. Todos os bens da família foram confiscados pela Justiça Federal para quitar a dívida gigantesca com a União. A mansão de Morumbi, os 3 carros importados, as joias caras, as obras de arte, as contas bancárias, os investimentos em ações, tudo foi penhorado e leiloado. Recebi 650 mil reais de indenização trabalhista total e danos morais. Dinheiro que ela deveria ter me pago honestamente durante os 3 anos que trabalhei, sendo sistematicamente humilhada e explorada. Consegui finalmente comprar minha casa própria, quitar todas as dívidas acumuladas, dar ensino particular de qualidade para os meus filhos queridos. O dinheiro da minha exploração se transformou definitivamente na minha liberdade financeira e independência pessoal. Nunca mais vou precisar aceitar humilhação de patrão rico e sem caráter para sustentar minha família. A exposição social da Patrícia foi total e irreversível. Toda a sociedade rica de Morumbi e arredores descobriu quem realmente era a Patrícia Mendonça. Criminosa confessa, sonegadora profissional, exploradora cruel de empregada doméstica e, ainda por cima, adúltera sem vergonha que traía o próprio marido com o marido da funcionária. A reputação social dela foi destruída para sempre. Perdeu todas as amigas da alta sociedade, foi expulsa dos clubes exclusivos que frequentava, virou pária social completa no meio em que sempre viveu, ostentando riqueza roubada. Saí daquela casa maldita de cabeça erguida e dignidade recuperada no exato dia em que ela foi presa pela Polícia Federal. Nunca mais na minha vida vou aceitar humilhação gratuita de patrão rico que se acha superior a trabalhador honesto. Aprendi definitivamente que trabalhador tem direitos inalienáveis, tem dignidade pessoal que deve ser respeitada e que absolutamente ninguém, independente de conta bancária, vale mais que ninguém como ser humano. Abri minha própria empresa de limpeza residencial e comercial e hoje emprego orgulhosamente 15 mulheres trabalhadoras batalhadoras como eu sempre fui. Pago salário justo acima do mercado, assino carteira de trabalho, respeito religiosamente todos os direitos trabalhistas, trato minhas funcionárias com dignidade e respeito humano que toda trabalhadora merece. Virei patroa de verdade, que valoriza funcionário dedicado, não exploradora cruel como a Patrícia sempre foi. Minha empresa cresceu rapidamente porque tratamos os clientes e funcionárias com honestidade e profissionalismo. Aprendi na prática que quem humilha trabalhador honesto sempre tem alguma podridão moral escondida em algum lugar da vida.
A Patrícia, que me chamava de ignorante e favelada, era a verdadeira ignorante que não sabia que empregada doméstica também tem olhos atentos, ouvidos funcionando e inteligência suficiente para desmascarar criminoso. Que pessoa simples não é automaticamente pessoa boba ou ingênua? Que trabalhadora pode ter origem humilde, mas pode ter caráter sólido e dignidade pessoal muito superior a rico sem escrúpulos? Se você é trabalhadora e quer conquistar dignidade e respeito no ambiente de trabalho, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras de mulheres guerreiras que não aceitaram humilhação e conseguiram reverter situações de exploração trabalhista. Compartilhe este vídeo para outras trabalhadoras domésticas verem que é possível sim enfrentar patrão explorador e sair vitoriosa. Que nós, trabalhadoras unidas, podemos sim vencer qualquer rico mau caráter que tenta nos explorar e humilhar. Quanto ao meu ex-marido João, aquele verme traidor, foi expulso definitivamente de casa no mesmo dia do flagrante. Descobri posteriormente que ele estava desempregado não porque a empresa fechou a seção como inventou, mas porque foi demitido por justa causa por roubo de material da fábrica. Homem que trai a própria esposa com a patroa exploradora dessa mesma esposa não merece nem explicação detalhada, nem segunda chance, nem perdão. Só merece despejo imediato e esquecimento total. Hoje ele vive na casa da própria mãe, desempregado e sem futuro. Meus filhos, Júnior e Bianca, apoiaram completamente minha decisão de expulsar o pai traidor e foram fundamentais para eu ter coragem de enfrentar a família criminosa. Hoje eles estudam em colégio particular de qualidade, têm futuro brilhante pela frente e sentem orgulho da mãe guerreira que soube lutar pelos próprios direitos. Hoje durmo tranquila e em paz na minha casa própria, sabendo que justiça realmente existe e que trabalhador honesto e persistente sempre vence no final, mesmo quando a situação parece impossível de ser revertida. A Patrícia Mendonça aprendeu da forma mais dolorosa e humilhante possível que mexer com mulher trabalhadora e batalhadora tem preço altíssimo. E eu aprendi que nossa dignidade pessoal vale infinitamente mais que qualquer salário de patrão explorador e sem caráter. Deixa nos comentários qual parte da minha história mais te emocionou. E conta pra gente se você já passou por situação parecida de exploração trabalhista. Juntas, nós trabalhadoras somos muito mais fortes que qualquer rico mau caráter que tentar nos humilhar.